Boa noite. MB Discos com uma nova promoção, uma queima de estoque aí. Discos à vista, preço de atacado. Válido somente até domingo. O WhatsApp para contato é esse da MB Discos. Aí pessoal, linha de produtos que a gente sempre recomenda. Melhor custo-benefício do mercado nacional. Guard Power condicionador de água. Worm Eliminates para vermifugar sua cara disco. Bacter Immunity, bactericida e fungicida natural. E o Vita Power, a vitamina. Pessoal que tiver interesse, eu passo contato do fornecedor para vocês, que vende no atacado e no varejo. Aí, conforme eu disse aí, esse lotezinho aí ainda temos aí em estoque. O fornecedor passou uma promoção pra gente, para abaixar um pouco os preços aí, fazer a preço de atacado aí no à vista, né? Então no caso aqui o Snow White 650, tá o preço dele, esse daqui vai sair por 550 parcelado sem juros ou 10% em cima dos 550, beleza? Toda a bateria dessa forma aí. Ó, Blue Diamond 19 por 800, 700 a prazo ou 10% à vista, único também, só tem um aí, ó. Redondaço. Yellow Cover também, uma unidade de 800 por 700 ou 10% à vista. Tá aí o Yellow Cover amarelinho. Aqui ó, Yellow Diamond 17 a 18 centímetros, de 700 por 600 ou 10% ainda à vista. 4 unidades. Red Melon, ó, bem redondos. Red Melon, 19 centímetros, de 700 por 600 e 10% se for à vista. 19 centímetros, só aquele do meio, ó. Os demais aí com 16 a 17. Ó. 550 por 480 ou 10% à vista. Ó, só no MB Disco você vai pagar de um peixe desse tamanho aqui, 480 com 10% ainda em cima, hein? Vai sair 430 à vista o peixe desse ali. Oportunidade única, válido até domingo a promoção. Ó, Red Royal 17 centímetros, de 700 por 600 ou 10% à vista. E 15 a 16, de 600 por 500 ou 10% à vista. Então tem a opção aí de jogar mais 10% ou parcelar sem juros. Então tem uma unidade aí com 17, ó, aqui do meio, e os outros dois menores aí com 15 e 16. A carinha bem marcada. Então, Blue Snake Spotted, padrão A, 18 centímetros, de 800 por 700 ou 10% à vista. Aquele lá atrás, ó, 18 centímetros. E esses outros dois aqui com 16, ó. 16, de 600 por 500 ou 10% à vista. Olha os amarelão aí, ó. Olha só. Cor de faixa refletiva. Super Yellow Marlboro padrão A, 19 a 20, de 850 por 750 ou 10% à vista. Red Marlboro padrão A, ainda tem uma unidade, ó, com 18, de 700 por 600 ou 10% à vista. Aí, ó, muito bonito, bem redondo. Red Spotted, uma unidade, 16 a 17 centímetros, de 650 por 550 para parcelar ou 10% à vista.
Red Panda tem 2 unidades ainda. 10 centímetros de 220 por 180 ou 10% à vista. Olha lá. Aí o Red Spotter. Red White 15 centímetros de 500 por 420 ou 10% à vista. Esse do lado esquerdo aqui com o vermelho mais escuro é o Red White. Os outros 3, o Red Valentine, ó. Tem 2 unidades com 15 de 600 por 500 ou 10% à vista. E uma unidade com 17 de 650 saindo por 550 ou 10% à vista. E lá atrás, lá. Vou esperar o Red White sair da frente dele. Aí, ó. Ó, Stardust padrão A. Em 3 unidades ainda, de 17 centímetros de 750 por 650 ou 10% à vista. Blue turquesa padrão A, de 650 por 550, menos 10% se for à vista. Asa Leopard de 700 com 17 centímetros por 600 ou 10% à vista. Olha aí, acho muito bonito. Red turquesa, perfeitão esse red turquesa também. Olha aí. 17 centímetros de 600 por 500 ou 10% à vista. Red mosaico padrão A, 10 centímetros de 280 por 220 para parcelar ou 10% à vista. Red Snake Skin padrão A, 10 a 11 centímetros de 350 por 280 ou 10% à vista. Aí, perfeição, ó. Aqui os Red Map, bonito também, tá bem redondo. Olha aí. Red Maps padrão A, ó, 17 a 18 de 700 por 600 ou 10% à vista. Preço de Black Friday. Blue Cobalt 17 de 600 por 500 ou 10% à vista. Bem redondinho. Ó, mais Blue Cobalt, esse aqui com 20 centímetros, ó. 20 centímetros de 750 por 620 ou 10%. E os demais aí com 18, de 700 por 600 ou 10%. É, de 20 e os outros dois 18. Os três muito bonitos, ó. Yellow Rafflesia, 17 centímetros de 700 por 600 ou 10% à vista. Olha aí, muito bonito os dois, ó. Desenho de bolinha bem formado, ó. Yellow Map padrão A, 14 centímetros de 400 por 330 ou 10% à vista. E o de 16
Tava 500, sai por 420 ou 10%. Ó, de 16 esse aqui, tá até meio perolizado, né? Esses peixes. Muito bonito. Tem essas outras duas unidades de 14. Lembra o peixe albido, né? Tonalidade, quando ele fica perolizado assim. Yellow Map já mais criado, ó. E já tá graúdo. 18 a 19 centímetros, ó. De 750 por 650, ou 10% à vista. Yellow Shakeboard, 17 centímetros, de 600 por 500, ou 10% à vista. Yellow Diamond, 7 a 8 centímetros, de 200 por 160 ou 10% à vista. Yellow Marlboro, 8 centímetros, de 200 por 160 também, ou 10% à vista. Ó, Blue Scorpion, padrão A, 8 a 9 centímetros, de 300 por 250, ou 10% à vista. Ghost azulado, 8 centímetros, de 200 por 170, e com 10 de 280 por 220, 10% à vista. E com 10 tem 1, 2, 3, ó, tem 3 unidades aí com 9 a 10, os demais com 8. Blue Snake Skin, 8 centímetros, de 160 por 130, ou 10% à vista. Aí. Aí, finalizando os últimos 2 aquários, Blue Turquesa, 10 centímetros, de 200 por 160 ou 10% à vista. Aí, bem marcadinhos os Blue Turquesa. Bem redondo. E Blue Turquesa com 8 centímetros, de 150 por 120, ou 10% à vista. Beleza, pessoal? Essa promoção aí, preço de atacado no varejo à vista, vale daí até esse domingo agora, dia 14, né? Válido até domingo, dia 14. Beleza? O preço com desconto aí dá pra parcelar até 10 vezes sem juros. Ou quem preferir o descontinho a mais à vista aí, 10% a mais.